A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Espero encontrar vocês de bem com Cristo, com a vida. Que o Senhor continue abençoando a sua fé, né? Essa forma que você encontrou de adorá-lo, de servi-lo. Nós estamos aqui trazendo mais uma mensagem, mais um vídeo. E hoje a gente tem como tema como conviver, né, com outras pessoas em qualquer lugar que você esteja de uma forma melhor. Né, como desenvolver amizades, né, que permaneçam, tá certo? Que não sejam amizades passageiras, mas amizades que verdadeiramente sejam duradouras. No Salmo 133, né? Está escrito, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Claro que quando o salmista escreveu esse salmo, ele estava levando em conta, em consideração, a diferença entre as pessoas. Certo? Então, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mesmo que haja tanta diferença cultural, de educação, né? Uns vieram de família desajustada, outros vieram de famílias problemáticas em outras áreas da vida, né? E por aí vai. Então, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, mesmo com tanta diferença entre nós. O outro versículo que a gente vai tomar como base para esse estudo é Provérbios 17:17, que diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então, se alguém é meu amigo, eu preciso amá-lo em todo o tempo. Que tempo é esse? Tempos bons e tempos ruins. Tempo de quando eu posso dividir uma pizza com esse meu amigo e a gente rachar a conta, como também quando ele não puder pagar e eu pagar por ele ou vice-versa. E na angústia nasce o irmão. É nas horas difíceis que você sabe que quando o amigo é amigo, ele vai se tornar um irmão. Ele vai crescer na escala, né? Outro versículo também está em Provérbios 18:24, é a parte B, que diz: mas há amigo mais chegado do que um irmão. Não sei se você tem esse amigo aí. Amigos está cada dia mais difícil se encontrar. Amigo, colegas, você tem diversos, mas amigos mesmo está se tornando cada vez mais difícil. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Há pouco tempo eu achei que eu tinha um amigo mais chegado do que um irmão, mas me decepcionei. Com 60 anos ainda me decepciono, mas faz parte da vida. Então vamos lá. A gente vai se encontrar sempre num dilema, tá certo? E o que é um dilema? É uma situação embaraçosa, onde existe duas saídas. E são saídas difíceis e penosas. E você vai ter que tomar uma decisão. Por exemplo, o porco-espinho ele vive num dilema. Cheio de espinhos, que machuca os outros quando ele se aproxima. Quando ele vai conviver mais perto dos outros animais, com os seus espinhos, o porco-espinho machuca os outros animais. Então fica o dilema, me aproximo ou não? Se me aproximo, eu tenho que ter cuidado de não machucar. Mas os meus espinhos, mais cedo ou mais tarde, eu vou me descuidar, vou deixar de vigiar e eles vão machucar os outros. Então fica o dilema. Me aproximo ou não me aproximo? Eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Será que os outros vão aceitar esses defeitos? Então, me aproximo ou me afasto? Me isolo?
É um dilema que a vida lhe impõe. Então o escritor Henry Nouwen, ele disse: comunidade é o lugar onde vive a pessoa com quem você menos deseja conviver. É o conceito de comunidade de Henry Nouwen. Comunidade pode ser casa, no ônibus, na praia, no lazer, na igreja, no trabalho, na rua em que você mora, em festas, no supermercado, etc. Então, eu me lembro, algum tempo atrás, faz mais de 10 anos, eu fui com a minha filha na loja Riachuelo. Eu precisava comprar algumas roupas e queria que ela me acompanhasse, desse alguma dica, etc. E lá, eu acho que essa seção não existe mais, né? Na loja Riachuelo, pelo menos em Natal. Eu moro em Parnamirim, que é na Grande Natal, a terceira cidade do estado do Rio Grande do Norte, Parnamirim. Mas como a gente não tem shopping ainda aqui, a gente vai a Natal, né? Então eu entrei na loja lá, Riachuelo, e nessa época existia uma seção que era uma seção que vendia mercadorias com defeito. E quando você pegava essas mercadorias lá nessa seção, ela tinha uma etiqueta que dizia mercadorias com defeito. E os defeitos eram pequenas manchas nas roupas, zíper, né, que não fechava, botão que não entrava no caseamento, etc. Então, essas mercadorias, elas não são normais, são mercadorias com pequenos defeitos. Então, os defeitos é você quem deve procurar. A loja não está botando lá uma seta indicando. Você olhava a peça, examinava e você encontrava um defeito. Às vezes eram defeitos tão pequenos que você mal dizia onde é que tem um defeito nessa peça. Então, você já foi avisado pela etiqueta que os defeitos existem. Havia também cartazes, né, na loja avisando que não aceitaremos reclamações nem queixas. Nem aceitaremos devoluções, nem devolvemos dinheiro e não trocamos essas mercadorias dessa seção. Então, se eu estivesse procurando mercadorias sem defeito, eu estava na seção errada. Aquele setor era das mercadorias com defeito, mercadorias imperfeitas. Se você comprasse, deveria levar para casa do jeito que elas estavam. Certo? Você lá que desse seu jeito quando chegasse em casa de consertar aqueles pequenos defeitos. E fica agora a pergunta. E quando estamos lidando com os seres humanos? Eu quero dizer para você que nós vamos sempre estar na seção das mercadorias com defeito, quando o assunto é ser humano. A pessoa que você mais ama, ela é imperfeita. Essa pessoa tem uma etiqueta. Você vai encontrar um defeito em mim. Vai se decepcionar às vezes. Às vezes tem uma língua ferida. Não me envolvo com nada. Tem um temperamento explosivo e etc. Cada um tem as suas manias, as suas loucuras ou os seus 5 minutos de loucura. Essa pessoa que você tanto ama não vai lhe contar o defeito. Eu não conto meu defeito para ninguém. Ele existe. Se você procurar, vai encontrar. Se quiser ter um relacionamento duradouro comigo, como amigo, como irmão, como companheiro, só existe um jeito. Admitir que não sou perfeito. E esse é o estado em que me encontro, o estado de imperfeição. Não só eu, mas todo ser humano nos 5 continentes da Terra. Se procura perfeição, amado,
seus relacionamentos não serão duradouros. Temos a ilusão de que em algum lugar do mundo existem pessoas perfeitas. Ilusão. Quando iniciamos um relacionamento com... Queria pedir desculpa, irmãos, porque fico fazendo estudo e abrindo a boca porque eu gravo muito tarde. É a hora que eu posso gravar. Muito tarde mesmo. Então, essa hora eu já deveria estar na cama, né? Mas estou gravando, então... É um defeito que eu tenho. Finja que não está vendo. Se eu tossir e me engasgar aqui, é porque eu tenho problema de refluxo. Eu boto uma aguazinha, melhora e continuo. Não leve em consideração isso, pois eu não tenho edição. É do jeito que vai, é naturalidade, é como se você estivesse diante de mim, aqui na minha casa, aprendendo comigo. Amém? Vamos em frente? Em nome de Jesus. Então, relacionamentos com a ilusão de que as pessoas não têm defeitos, e até resistimos à ideia de que realmente elas são perfeitas. E então, irmãos, tentamos modificar as pessoas. Ou então, controlar essas pessoas. Mas um grande sinal de maturidade da nossa parte é aceitar o fato de que todo mundo é do jeito que é. Você talvez não goste da risada da mulher do seu amigo, ou do marido da sua mulher, ou sei lá, de que alguém conviva com você, que frequenta a sua casa. Você não gosta da risada escandalosa da pessoa, mas essa risada é dela. Talvez você não goste até de uma pessoa que está na sua casa, numa recepção, e tem 12 pessoas numa mesa, ao redor da comida, conversando, cada um contando uma coisa, um interrompe o outro e entra com a conversa e aquela pessoa não diz uma palavra, entra mudo e sai calado, e isso também incomoda a pessoa. É como se nada estivesse agradando a pessoa e você começa a olhar e olha para o outro e cutuca o outro. E o que está vendo? Às vezes, eu pelo menos pergunto, fulano, está tudo bem? Você está mudo, está calado, fala alguma coisa. Eu cutuco a pessoa, quero trazer a pessoa para a conversa. E não ela ficar isolada, mas tem pessoa que vai continuar isolada. É o jeito dela. E quando a gente vai convivendo, eu vou aprendendo e vou respeitando isso, tá certo? Então, no início do relacionamento, as pessoas, elas tendem a esconder defeitos. Isso acontece comigo, acontece com você. Tá certo? Você não é diferente de mim. Quer conhecer alguém de fato? Eu aprendi isso com um pastor muito antigo. Ele dizia, compre um saco de sal de 60 quilos. Olha o tamanho do negro, 60 quilos. Um saco de sal de 60 quilos, irmão, só Deus sabe quando é que vai acabar. Enquanto você vai pegando pequenas porções daquele saco de 60 quilos e vai temperando as suas panelas, isso vai gastar pouquíssimo, 5 quilos de sal demora, imagina um saco de 60 quilos. Quando você acabar esse saco de sal, talvez você tenha conhecido de fato quem é as pessoas que convivem com você. Talvez. Então o escritor Dietrich Bonhoeffer, ele disse que as pessoas começam relacionamentos idealizando e imaginando como a sociedade deveria ser. Ele disse, mas a graça de Deus frustra, mostra de forma diferente como a vida real é diferente do que imaginamos. A grande desilusão com outras pessoas, com os cristãos em geral, e possivelmente conosco, tem a finalidade de nos deixar abatidos. Porque Deus deseja que compreendamos o ambiente da igreja. A educação das pessoas são diferentes. Você convive na igreja com pessoas que vieram de berços diferentes, de lugares diferentes, de famílias diferentes, costumes diferentes, situação financeira diferente, e por aí vai. Até experiência de vida diferente. Na igreja, você vai encontrar pessoas diferentes. Se dentro da tua família, com o mesmo DNA,
irmãos, primos, tios, etc. Há pessoas diferentes, deveria ser todos, né? Porque nós não fomos impressos por uma máquina que vai sair tudo na medida certa, todo mundo diferente. Não, não vamos. Tem pessoas na minha família que falam alto, eu falo alto demais. Quando eu estou pregando na igreja, eu não uso nem microfone. Pode ser a igreja do tamanho que for. Não uso microfone. Porque eu falo muito alto, eu tento me policiar, tento me corrigir. E às vezes a minha mulher fica dizendo, fala mais baixo, baixa a voz. Mas para mim está tudo normal. Eu sei que eu estou incomodando outras pessoas. Como tem pessoas que falam e você fica só balbuciando com os lábios, você tenta ler, fazer a leitura labial na pessoa. Tem pessoas que têm dicção péssima. Diz uma palavra, você entende outra, porque a dicção é péssima. E você convive, tem que conviver. Às vezes está até pregando e você, poxa, não entendi. O cara está com o microfone lá, ó, e você não entende. Então nós somos diferentes em muitas e muitas e muitas formas de viver. Aqueles que procuram o ideal, a perfeição, que imaginam isso até da igreja, mais do que a própria igreja, vão se tornar destruidores da igreja. Mesmo que tenha as melhores intenções de serem honestas, sinceras, e de sacrificar em favor dos outros, terminam destruindo a igreja. Porque querem perfeição. E se acham perfeitas. Só que elas não têm a coragem de perguntar aos outros membros da igreja, eu sou perfeita? Se perguntar para mim, eu vou dizer nunca e jamais, em tempo nenhum você será perfeita. Porque a Bíblia mostra isso. A história mostra isso. A imperfeição está latente em nós. Então, ou a gente aprende a conviver com pessoas, e aqui vamos trazer para o ambiente da igreja, diferentes, e amá-las como elas são, e claro que quando a coisa está demais, você, se tiver espaço, chama a pessoa, fulano, eu sou seu amigo e tal, rapaz, isso não está muito bom. Tem como você mudar, tem como você melhorar isso, tem como você fazer isso de forma diferente. Se ele der espaço para você chegar junto e disser isso, você vai salvar ele, né, de uma situação embaraçosa e vai ganhar um amigo, se ele assim entender. Porque os amigos apontam os defeitos. Mas não apontam chutando o pau da barraca, nem com agressões. O amigo chama você à parte e diz, fulano, você precisa melhorar nisso. Se policie. Eu estou dizendo isso porque eu sou teu amigo, cara. Se policie. Meça suas palavras. Veja como você vai chegar para dizer isso. Você sempre chega assim, assim, assim. Na hora lá do lanche lá entre os irmãos lá, rapaz, você come tudo, quase que não pensa que vem ninguém mais chegar para comer. Rapaz, coma e fica esperando alguém comer, se sobrar, come à vontade. Ou seja, você é amigo da pessoa. Então, mostre os defeitos e aceite que ela mostre os seus. Mas procure espaço para dizer isso, porque mesmo que o cara seja teu amigo, você quando apontar o defeito, ele diga, você é bem perfeito para estar apontando. O cara não tá aberto, o cara é um ignorante. Eu vou até usar aqui duas palavras que eu não gosto. É um idiota, é um imbecil. Que quando alguém aponta meus defeitos, eu me torno mais amigo dele. Porque ele foi sincero. Pior se ele ficasse nas minhas costas, falando, tu viu, fulano? Rapaz, não tem jeito não. Não era pior? Não é melhor vir me dizer e eu vou tentar me corrigir, me policiar e agradecer o cara. Eu vou ser eternamente grato a ele por isso. Então, se você procura, irmão, numa igreja, ou amigos, ou até lá no seu trabalho, no meio da tua família, perfeição não vai encontrar. Isso não quer dizer, né, que a igreja não se esforce para criar um ambiente agradável, né? Os membros precisam se esforçar para criar um ambiente agradável. E os malas, porque na igreja tem muito mala, tem que vigiar. 60 anos dentro de igreja, desde que nasci.
encontrei muito mala, e mala sem alça, mala grande, pesada, que tivemos que carregar. Muitos e muitos e muitos. Tanto homens como mulheres. Ó, para você ter uma ideia, eu estava numa igreja, eu não era pastor dessa igreja, mas fazia parte dessa igreja. E resolveram, na reunião da mocidade, que era num sábado à tarde, me convidar para dar 4 palestras nos 4 sábados para os jovens, uma mocidade grande, e eu fui. Primeiro dia, eu pregando, e o Espírito Santo de Deus mudou minha direção para um rapaz. Ele tinha uma certa liderança lá nessa mocidade. E eu notava que ele estava incomodado com a minha palavra. Segundo dia, eu notava o cara mais incomodado ainda no segundo sábado. No terceiro sábado, mais incomodado ainda, ao ponto de eu me incomodar também, dizer, meu irmão, você está incomodado. Estou notando que nesses 3 sábados que eu estou trazendo a palavra para a mocidade, você está muito... É porque você, ele apontou o dedo para mim, nesses 3 sábados está falando mal de mim. Tudo que você está falando aí é falando mal de mim. E eu perguntei para os demais, vocês ouviram eu usar o nome dele ou apontar o dedo para ele? Só não. Então, meu irmão, se a palavra está lhe ferindo, se a palavra está lhe incomodando, se corrija, porque ela é a espada mais amolada do que uma espada de 2 fios. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. Então, eu estou trazendo a palavra. Se ela está incomodando, meu irmão, se corrija. Se queixe da Bíblia, se queixe de Deus, mas não se queixe de mim. E eu ainda tenho mais um sábado. Mas quando terminou a reunião, ele veio até a mim chorando, pediu desculpas, que ele precisava realmente se consertar, se corrigir, e que eu não tinha nenhuma culpa com isso. Eu dei um abraço nele, e no 4º sábado eu preguei, e ele já estava com outro semblante, né? Então os malas, vigiem. A igreja está cheia de malas, e você tem que conviver com esses malas, né? Então, todo mundo é diferente e tem defeitos. Isso tem que ficar bem claro nesse estudo. Os seres humanos, irmão, eles tentam dividir o mundo em pessoas perfeitas e pessoas imperfeitas ou difíceis. Não vai existir pessoas perfeitas. Essa divisão já pode ser abolida. Pessoas imperfeitas e difíceis, sim. Porque eu sou imperfeito, mas eu não sou difícil. Conviver comigo é muito fácil. Eu não crio problemas com ninguém. Eu sou pastor, mas tem um pastor que é o pastor da igreja, e eu estou lá como pastor auxiliar, ou me congrego ali como pastor. Quem manda é o pastor da igreja. Se ele é meu amigo e me dá abertura para me chamar ele e dizer, olha, se você fizer assim não é melhor, é só minha opinião, pense. Se ele me der essa abertura, eu faço. Ou então, quando eu for pregar, eu faço uso da palavra. E lá ele que escuta a palavra e, se for bom ouvinte, se conserte, busque trabalhar de acordo com a palavra. Mas eu não sou difícil. Eu nunca criei problema. Que se levante um, me aponte, que eu criei problema por onde eu passei. Sempre engoli o que tinha de engolir, rasgando, atravessado, mas sempre com o intuito de manter a igreja unida. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, se depender de mim, se depender de minha vida inteira, eu sempre procurei viver em união. Quem está à frente de mim, quem está acima de mim, vai mandar e eu vou obedecer. Se eu não quiser, eu saio dali. Se o ambiente, eu já também convivi em igreja, de que eu tive que sair porque os pastores tinham ciúmes de mim. Devido à pregação, devido ao estudo, devido ao ensino, o pastor lá era duro de palavras, ele não tinha mensagem, essa é a verdade. Então quando você prega e ensina
pela graça e misericórdia de Deus, pelo dom que Deus te deu. As pessoas se aproximam de você, as pessoas ficavam sempre fazendo perguntas, tirando dúvida, e ele se enciumou ao ponto de não me dar mais a oportunidade para pregar e ainda dizer indiretas, porque quando eu estou pregando eu não digo indireta, eu prego a palavra, mas indireta eu não digo, é muito feio isso. Então ele dizia indiretas para mim, e eu, para não complicar, né, para ele, porque para mim não, para mim eu tirava de letra, mas para deixar ele mais pianinho, mais tranquilo, mais com menos ciúme, né, dormindo melhor, eu preferi sair em paz. E os irmãos me perguntavam, saiu por quê, mas pastor, cadê o senhor e tal? E eu simplesmente dizia, irmãos, eu saí porque aqui é mais perto da minha, dá uma desculpa esfarrapada, né? Então, pessoas perfeitas não existem, imperfeitas e difíceis, sim. Tem pessoas, irmãos, que ela é difícil. É difícil 3 vezes. É difícil, é mala mesmo, é mala. Né? Todos queremos parecer perfeitos, essa é a grande verdade. Mas a Bíblia insiste em nos mostrar o contrário. Isaías 53:6 é muito claro. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, a nossa perfeição é Cristo, a nossa perfeição está em Cristo. As nossas iniquidades caíram sobre eles. Ele que é o perfeito levou elas sobre si, para que nós nos tornássemos perfeitos nele. Quando Deus olha para mim e tem vontade de me fulminar, porque eu sou imperfeito demais, eu estou falando de mim, ele vê Cristo entre eu e ele, mediando. E Deus olha através de Cristo para mim e vê que eu sou perfeito em Cristo. Eu fui justificado em Cristo, então me tornei perfeito, mesmo sem ser perfeito. Mas a Trindade me vê perfeito, é tanto que veio morar em mim. Como é que a Trindade só vem morar em quem é perfeito? Ela não vinha morar em ninguém. O Espírito Santo habita nos imperfeitos, irmãos. Ele não vem morar em você porque você é perfeito, ele vem morar em você porque você nasceu de novo da água e do Espírito. Você nasceu de novo da palavra de Deus, que é a água que você ouviu, desceu ao seu coração e você aceitou. E do Espírito, o Espírito veio morar em você. Há muita gente dentro das igrejas que o Espírito não veio morar, porque não foram eleitas, não foram escolhidas pelo Senhor para a salvação. Estão lá por qualquer outro motivo, menos porque são salvas. E lá em Romanos 3:23, né? Diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. E continuamos ainda com essa natureza aqui, né? É um mistério. O Espírito Santo convive em mim, mesmo eu tendo essa natureza pecaminosa ainda em mim. E que eu preciso vigiar e orar para não cair na tentação. E Paulo diz que o bem que eu queria fazer, por causa dessa natureza, não faço. E o mal, que eu até detesto, e que fujo dele para não realizar, termino realizando por causa dessa natureza que está em mim. Mas graças a Deus que o Espírito Santo habita em mim, mesmo com essa natureza ainda em mim. Então a Bíblia ela não se apresenta como um livro sobre personagens religiosas sem defeitos, que não reflete o mundo verdadeiro. Me aponte na Bíblia alguém que não tinha defeito? Jesus não, Jesus é ao concurso, não concorre com ninguém. Mas me aponte na Bíblia alguém sem defeito? É a realidade, irmão. O mundo verdadeiro é esse. No livro de Gênesis, né, nós vamos encontrar muitas famílias
que são apresentadas como famílias desajustadas. Talvez desajustadas como a sua e a minha, como a nossa. Caim sente inveja de Abel, seu irmão, e o mata. Será que tem crente na igreja hoje que sente inveja do seu culto a Deus? O cara está aqui, ó, no banco atrás de você. Você está aqui, ó, com as mãos para cima, glorificando, né? Realmente entrando na presença do Senhor, se derramando, até chorando, o cara atrás de você. Tá lá, vê ao culto, mas não quer cultuar. Ele acha que para vir o culto é entrar calado e sair mudo. Não é? Ele fica só olhando as pessoas, não presta atenção a nada, mas ele está lá como se batesse um cartão de ponto para dizer que veio. Talvez não tinha nada para fazer, não gosta da programação na televisão naquele horário, mas ele vem, ele está olhando para você e está dizendo, isso é um amostrado. Está com inveja de você porque você está chorando, está cultuando ao Senhor. Realmente, pelo menos, no culto eu choro. Não tem um culto, é muito raro um culto que eu não choro. Porque eu olho para a cruz e eu digo, Senhor, só a tua graça, tua maravilhosa graça para me alcançar. Eu, Vanilson, esse infeliz das costas ocas, esse traste, tu resolveste que eu iria ser salvo, só a tua misericórdia. Eu choro, porque ele me substituiu naquela cruz. Era para mim, ele foi lá. Sacrifício vicário, né? Grego, vicário, né? Substituir alguém, ele me substituiu lá. Então, Caim vai lá e mata Abel por inveja. Lameque, né? Ele dá início, né? A poligamia, né? No mundo, ou seja, a poligamia é ter mais de uma mulher ao mesmo tempo, né? Noé, irmãos, o homem mais justo da sua época, olha aí, ficou bêbado. E amaldiçoou o próprio neto. Ló, quando sua casa lá em Sodoma foi cercada pelos moradores de Sodoma que queriam violentar sexualmente seus hóspedes, Ló abre a porta e propôs entregar as próprias filhas para serem violentadas pelos homens daquela cidade. Depois suas filhas, né, depois que fugiram de Sodoma, né? Deus destruiu Sodoma e elas acharam que só tinha escapado elas e o pai. As filhas embebedaram Ló e tiveram uma relação sexual com eles, né? E chegaram a engravidar dele. E Ló era o homem mais justo de Sodoma. Abraão, ele causa desavença entre seus filhos Isaac e Ismael por favorecer apenas Isaac. E Isaac provoca uma inimizade de 20 anos entre seus filhos Jacó e Esaú por favorecer Jacó. Jacó, ele elege José como filho favorito entre seus 11 filhos. Os irmãos planejam matar por inveja, por raiva, porque o pai tinha escolhido apenas ele, e acabam vendendo como escravo. O casamento de todos eles apresentam problemas graves. Abraão se relaciona sexualmente com Agar, a serva de sua mulher. Depois, a expulsa de casa com o filho, a pedido da mulher legítima, Sara. E eles passam a vagar pelo deserto. Isaac e Rebeca manifestam preferências individuais por determinado filho. Numa história familiar cheia de ciúmes, de fraudes e desavenças, Jacó casa-se com duas mulheres irmãs, e enquanto as duas se desentendem por motivo de fertilidade para engravidar, ele se deita com as servas delas e as toma como amantes. Rúben, o primogênito de Jacó, deita-se com a amante do pai. O outro filho, Judá, deita-se com a nora, disfarçada de prostituta. Olha quantas famílias a Bíblia apresenta e os seus desajustes. E tu quer ser perfeito e encontrar na igreja pessoas perfeitas, todos perfeitos. Não vai encontrar ninguém, nem o pastor.
autor do livro de Gênesis menciona todos estes fatos? Ele está tentando mostrar uma grande verdade teológica. Todo mundo é diferente, todo mundo tem defeitos, todos nós temos hábitos que não podemos corrigir. Esses são os personagens com os quais Deus trabalha. Da mesma forma que o vidro tem a tendência de explodir, a nitroglicerina também explode. E nós também explodimos. Uma hora ou outra, vem 5 minutos de loucura e explodimos. E às vezes alguém nos viu pela primeira vez e viu a sua explosão, pronto. Já bateu a foto e a imagem que ela vai levar de você por longos e longos anos, ou talvez para a vida inteira, é de que você é aquilo que ela viu naquele dia que você explodiu. Mentimos e sacrificamos a nossa integridade. Ou seja, temos medo de nos dar mal. Em troca de alguns trocados, ou seja, nos corrompemos. Falamos da vida alheia só para desfrutar uma sensação de superioridade. Tentamos criar falsas impressões de produtividade no trabalho. Para quê? Para conseguir apenas uma promoção. Escondemos nossos defeitos porque, no íntimo, sabemos que não devíamos ser assim. O problema com a raça humana, amados, não está no fato de existirem algumas maçãs podres em nosso meio. Porque os escritores da Bíblia afirmam que quando se trata da forma mais importante de patologia, ou seja, de doença, todos nós estamos enquadrados no mesmo diagnóstico. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, ou seja, somos defeituosos. O escritor Neil Platinga, ele escreve: no conceito bíblico do mundo, o pecado é comum. Até mesmo o pecado é parte previsível da vida. Eu sei que em algum momento vou pecar. Mas pecar não é normal. E o fato de que todos pecam não torna o pecado normal. Desde o tempo de Adão no Jardim do Éden, o pecado e a dissimulação são tão inevitáveis quanto a morte e os impostos que todos pagam nos 5 continentes. Algumas pessoas são tão craques em dissimular, esconder os defeitos, mas os defeitos vão continuar presentes, mesmo que estejam escondidos, que foram dissimulados, mas estão lá. Aproxime-se de alguém e verá. Entre na intimidade de alguém e você vai descobrir que ela não é perfeita. E vai chegar à conclusão que ninguém é perfeito. Então, nem por isso o pecado deve ser considerado normal. Em algum momento você vai pecar. Mas você não pode esquecer de vigiar e orar para não ceder às tentações. Que fique apenas nos seus defeitos pessoais, mas que não sejam defeitos pecaminosos que inflijam em não edificar a vida dos outros e que esses pecados e esses defeitos pecaminosos não atinjam a santidade de Deus. Os que vigiam na igreja, os que vigiam mais na igreja, os que vão errar menos, que vão apresentar os seus defeitos com menos intensidade, podem ser considerados o trigo. Os que não vigiam, ou os que vigiam menos, com menos intensidade, podem ser considerados o joio no meio do trigo.
Sempre existirá em nosso coração o desejo de ter um vínculo com alguém. Sempre. Você já tentou, às vezes, até viver só, se afastar das pessoas, estar ali só no seu núcleozinho, no seu quadrado, né, como diz uma música aí. Mas você não consegue por muito tempo. Você vai sentir falta de diálogos, de amizades. Alguém ir na tua casa, tu ir na casa dele, terminar o culto, bater aquele papo ali na calçada da igreja, né, etc e tal. Então esse é o desejo mais ardente do ser humano. Ter um vínculo com alguém. Amar e ser amado. A necessidade de um relacionamento estreito com as pessoas e com Deus, né, que nos criou, é para o espírito humano o mesmo que a comida, o ar e a água são para o corpo humano. Essa necessidade nos acompanha desde a infância e vai até a velhice ou até o túmulo. A criança sempre vai querer colo. O viúvo, já com 80 anos, ainda quer casar, ainda quer uma velha, mesmo que ele não tenha mais condições de um ato sexual, mas ele quer uma companhia. Desejo ter vínculo com alguém, porque nem sempre os filhos vão estar por perto. Nós não existimos isolados, é a grande verdade. Não somos uma ilha, fazemos parte de um continente. Este continente pode se chamar de clã, agrupamento, família, congregação, seja qual for o nome, seja quem for, precisamos nos socializar, conviver, interagir. Disse o Senhor, não é bom que o homem viva só, e está dito. O escritor Dallas Willard, no seu livro Renovação para o Coração, na página 179, ele diz: a condição natural da vida para nós é a reciprocidade. Eu dou e recebo. Essa é a condição natural da vida para nós. Eu quero dar e quero receber. Mas nem sempre isso vai ser a realidade, porque eu vou me deparar com alguém que só quer receber. Venha, 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 venha. E o vosso reino, nada. Como talvez, em algum momento da vida que eu deixe de vigiar, alguém vai só me dar, me dar, me dar, me dar, e eu não vou ser recíproco, porque não estou vigiando. Então é preciso, a gente sempre deseja reciprocidade. Eu convido você na minha casa, você me convida na sua. Fulano, eu vou fazer um lanche aqui com a família, uma pizzaria aqui perto, vem com a sua família para cá. Mas rapaz, eu não estou em condições financeiras, rapaz, eu estou te convidando hoje, quem vai pagar sou eu, vem. E um dia eu espero que a recíproca seja verdadeira, mas eu não faço com o desejo de reciprocidade. Eu não faço por isso, mas no íntimo eu espero receber essa reciprocidade. Eu espero. A condição natural da vida para nós é a reciprocidade. Troca de afeto, troca de atenção, mutualidade. Ambas, ou seja, as duas partes envolvidas. Por isso que o Senhor disse, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos para cultuar, eu estarei lá. O Senhor não quer que você esteja só. Ele vai receber o seu culto sozinho? Vai. Mas ele já disse, não é bom que o homem viva só. Se associe pelo menos a um a mais. 2. Já é você e outro. Ou 3. No mínimo possível de agrupamento, de ajuntamento, mas se reúna com alguém. E me cultue, porque lá eu estarei no meio. Né? Então as partes envolvidas, né? De mim para o meu próximo e do meu próximo para mim. Em Mateus capítulo 7, verso 12, é muito claro, né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os também a eles. Quer reciprocidade, dê. Quer carinho, dê. Quer amor, dê. Quer afeto, dê. Quer atenção, dê. Quer ser maltratado? Maltrate. Quer ser isolado? Isole, se isole.
Quer que alguém fale mal de você? Fale mal dos outros. É o que o versículo está dizendo. Tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, façam eles também. Aí vai ser iniciada, se você quiser só coisa boa, você vai fazer coisa boa também. Aí reinará a paz. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas se você só lança farpa, indireta, está sempre agredindo o irmão, etc e tal, vai receber em troca e vai começar uma guerra. Então, no entanto, se alguém lhe ofendeu, presta bem atenção a isso aqui. Não estou aqui dizendo que você tem que pagar com a mesma moeda. Se alguém lhe ofendeu, sem ser ofendido por você, você não é obrigado a ofender ele. Jesus não deu permissão para o revide. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar permissão para revidar. O cara, ele fez comigo, vou fazer com ele. Não. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz, sofra o dano, Paulo ensinando a igreja de Corinto, sofra o dano. Sofra o dano. Seja humilhado, aguente calado, porque haverá galardão para você naquele dia, quando recebemos. É melhor perder aqui para ganhar lá, no dia dos galardões. Então, pense antes de falar. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Não devemos aceitar sem chamar atenção um irmão que vive trazendo contenda. Se tem alguém que traz contenda para o convívio da igreja, ou seja, de qualquer ambiente, chama a atenção dele. Rapaz, por que é que sempre você está contendendo? Você é sempre do contra, meu irmão. Porque nessa reunião foi dada a opinião de 10 pessoas. Porque você sempre quer que a sua seja aceita e diz, eu não dou mais opinião. Você tem que continuar dando opinião. É sua opinião, não quer dizer que vai ser aceita. Talvez das 10 opiniões vai se juntar 10 pedaços para se formar uma. Dá para você entender isso? Dá para você entender isso? E deixar de estar trazendo contenda? Tem que ser chamada a atenção. Essa pessoa às vezes não apresenta nenhum sinal de conversão. Mas sempre está contendendo. Cadê a sua conversão? Não se submete nem a aprender e nem a doutrina. Mas está sempre trazendo contenda. Então vai te converter. Vai te converter. Quem faz o ambiente ser melhor? Quem é? Sou eu. Sou eu. Quem convive comigo sabe, irmãos. Quem convive comigo sabe. Eu já abri mão de dinheiro. O cara me enganou. Dentro da igreja, fora da igreja. Para não haver contenda, não haver briga, não haver uma guerra. Perdi. E alguém disse, você é trouxa. Sou nada. Prefiro perder aqui para ganhar quando chega lá. Para encerrar, eu quero ler Romanos, capítulo 14, do verso 18 ao verso 23, que diz assim: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Olha aí. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Paulo estava falando isso porque existia na igreja de Coríntios, provavelmente aqui na de Roma, alguém que batia um boca na igreja, né? Está falando para crente aqui, por causa de comida. Um dizia que não podia comer isso, dizia que podia comer aquilo. Não pode comer isso aí, não pode comer aquilo outro. Porque lá no judaísmo, Deus proibiu a comida de alguns alimentos. Ainda tem hoje gente que não come porco, porque você é judeu, vive do judaísmo. Porque o cristão salvo na pessoa bendita de Jesus, irmão, come corpo
delícia, delícia, delícia. Aquilo era no judaísmo. Então, eles aceitaram Jesus e queriam continuar com prática do judaísmo. Então, havia bate-boca por causa de comida. Paulo, não destrua a causa por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Aí Paulo aqui já está falando daquele que se escandaliza. O que é que eu faço, irmãos? Quando eu sei que alguém se escandaliza com alguma coisa que eu pratico, eu nem faço na frente dele, para não escandalizá-lo. Há pouco tempo, recente, nós estamos em abril de 2021, há pouco tempo aí, mês de fevereiro desse ano, eu descobri que a gente fez um banquete, né, com os devidos cuidados por causa do Covid, e uma irmã, era um porquinho lá que eu preparei e tal, a irmã não comeu, e depois ela me confessou, eu comi sem mistura. Por quê? Não gosta de porco? Ela disse, não, é porque eu comi muito porco, mas depois que eu aceitei Jesus não comi, porque eu li lá que Deus proibiu de comer o porco. Minha irmã, quando é que ele proibiu? Você passou fome, deixou de comer o porco porque você quis passar, porque você entendeu errado, né? E nem procurou alguém que te orientasse. Não, ficou sem o porquinho. Então, Paulo diz aqui, ó, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Ou seja, na frente desse cara, faz não. Você que gosta de dar uma beiçada no vinho, toma uma taça de vinho, um copinho de vinho, não faça na frente do cara que se escandaliza, não. Tá certo? Para ele não tropeçar, não se enfraquecer. Né? Faz na tua casa, com a sua família lá. Mas não faz na frente desse cara que você sabe que ele vai se enfraquecer e vai jogar pedra na cruz, porque viu você tomando um copo de vinho. Aí Paulo também diz para quem dá a beiçada, né? Para quem dá a beiçada no copo de vinho, como porco. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, se você aprova uma taça de vinho, comer o porco, você é bem-aventurado, porque você não se condena naquilo que você aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, se dá a beiçada na taça de vinho, está condenado, porque não come por fé. Então, como o porquinho, dê a beiçada na taça de vinho por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Amém? Espero ter contribuído mais uma vez com esse estudo bíblico para você. E que a glória, irmãos, sempre seja para Deus. O Senhor continue vos abençoando. E assista esse vídeo até o final e compartilhe. Não compartilhe no sentido de me ajudar no canal. Não, você vai me ajudar, obviamente, quando você compartilha, alguém dá lá um like, mas compartilhe para que outras pessoas aprendam. Esse é o objetivo, para que aprendam. Apenas isso. Deus os abençoe em Cristo Jesus.